E aos 6 anos de idade, após a separação dos meus pais, eu sofri um abuso sexual. E a partir desse abuso, então, havia um rombo na minha alma, né? Eu costumo dizer que era um buraco realmente sem fundo, porque eu não enxergava. E na época, aos 6 anos, era uma outra geração. Essa geração que nós estamos hoje é uma geração que tem muita informação, uma geração que tem acesso às questões sexuais muito cedo, a pornografia, infelizmente. Hoje a gente tem dados de crianças que acessam pornografia aos 9 anos, mas nós também sabemos que de cada 7 crianças, 3 crianças acessam pornografia aos 6 anos de idade, e isso está destruindo essa geração. Então, mas naquela época eu não tinha acesso, né? A gente mal assistia televisão, e a coisa mais sexual que eu via era o meu avô dando um beijinho, um selinho na minha avó na hora de sair, né? Então, era a única coisa que eu via. Nunca vi meus pais, né, beijando. A gente não tinha esse tipo de acesso. Também não víamos televisão, assim, filmes ou novelas que aflorasse isso em nós. Então, realmente, quando eu fui violada, eu não sabia o que era aquilo. Eu sabia que era algo ruim, eu sabia que era algo, né, que me dava medo, mas não sabia o que era. E interessante, como eu te falei, que eu não lembrei desse abuso, né? Eu passei toda a minha infância, a minha adolescência sem lembrar. Eu fui lembrar isso na fase adulta, né? Que eu fui trabalhar isso e entender o que tinha acontecido. E eu sempre vejo, assim, que foi um cuidado de Deus, e o Senhor me mostrou, me revelou esse abuso para que houvesse cura na minha alma. Porque o abuso sexual, ele consegue deturpar a personalidade. Ele consegue mudar a configuração da personalidade, do caráter de uma criança. Então, o abuso sexual, ele quando acontece, principalmente na primeira infância, né, abaixo dos 7 anos, ele tem um poder de mudar muitas coisas pro lado ruim. Devastador, né? Devastador. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito revoltada. E os sinais que eu dava na minha infância eram sinais comuns, hoje eu sei porque atuo com essa área, comuns às crianças que passam por violência, né? Em diferentes formas. Então, eu era uma criança já muito ansiosa, eu era uma criança hiperativa, né? Não parava quieta. Eu era uma criança que queixava muito de dores, né, psicossomáticas. Então, eu estava sempre com dor de cabeça, com dor nas pernas, com dor no estômago. Eu sempre tinha uma dor. E era emocional? Era emocional, fundo emocional. Eu lembro que na época, assim, já as pessoas diziam que me chamavam de Maria das Dores, né? Eu era pequenininha e eu estava sempre com alguma dor. Mas ia ao médico e não tinha nenhum motivo orgânico, né? Era realmente emocional. O corpo fala. Verdade. Então, o meu corpo naquele momento estava falando que algo estava errado. Então, roía as unhas, né? Fazia xixi na cama até muito tarde. Isso são sinais de uma criança que passou pelo abuso. Meu Deus. Mas na época, os meus pais, os meus avós, a rede, né, que eu tinha de proteção ali por perto, não perceberam esses sinais, não era muito divulgado. Falar sobre sexo até hoje é um tabu na sociedade, verdade. Nas famílias cristãs muito mais, né? E é o correto, com licença, pastora, os pais já inserirem essa conversa, né, dentro de casa. Exatamente. Famílias cristãs que muitas vezes têm tabu de não querer falar uma coisa que... Né? E muitas vezes a criança, eu mesmo, quando fui perguntar à minha mãe o que era masturbação, misericórdia. E ela não me disse. Eu ouvi a palavra, né? E quem veio me falar já foi uma professora, né, de ciência. Então, nós temos que, como pais, né? Eu ainda não sou mãe, mas quem tem que ter esse tipo de conversa. A criança já está ouvindo essas palavras, seja na escola, seja em algum lugar, e ela te pergunta, você não tem que vir com ilusionismo, né? Mas ser direto,